É questão de assédio. É um assunto assim meio polêmico também, porque tem assédio de zoeira, igual a galera faz, mas assédio com homem e mulher, não sei se tem mulher lá na fábrica e tal. Como é que funciona essa questão aí? Você já teve problema? Qual a sua visão que você tem sobre isso? O que você pode falar sobre esse assunto para nós? Então, já teve, e de brincadeira tinha muito no passado, e recentemente teve um caso que o menino estava muito desconfortável. A gente percebeu que, sabe quando a pessoa não tá rendendo, tá meio triste, e daí foi perguntando, o líder e o RH, e chegou que ele viu que eles estavam brincando demais com ele. E daí a gente foi conversar com essas pessoas, eles achavam que era uma forma de incluí-lo. Ah, não, a gente zoa o jeito que ele fala, porque é uma brincadeira. Ele não Mas liga. ele tá triste. Ele sabe que a pessoa começa a se atrasar, faltar. E daí a gente conversou, falou que não era uma forma que ele estava recebendo bem, só que ele não tinha coragem, porque ele era de outro estado, ele era novo. E daí ele não conseguia brecar. Então, assim, pra ele aceitava de 2 ali que eram mais próximos, mas os outros ele não queria. E daí a gente falou, os 2 que a gente conversou, eles falaram, eu não imaginava que estava causando isso nele. Não, vou parar. Então, foi uma conversa e resolveu. Porque, realmente, eles não sabiam que aquilo estava deixando ele daquela forma. E ele não conseguia se posicionar, porque ele era novo. Imagina, você tá numa empresa nova, numa cidade nova, tudo novo. Caraca. Então, ele tinha receio, né? Então, isso foi algo que eu vejo que tá bem controlado. Mas, ainda assim, a gente tem que sempre ficar de olho. Agora, assédio é uma coisa bem delicada, porque geralmente quem assedia faz isso com pessoas que ele sabe que não vai reclamar. Ele escolhe. Ele não faz com uma mulher que tem que é mais firme. Ele faz com a pessoa mais fraca. Então ela demora muito pra contar, quando ela conta. Se tiver coragem de contar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem poder. Então ela fala, e aí, eu vou colocar em risco o meu trabalho. Sendo que eu vou acusar o cara que é um líder. Exato, tem uma proximidade com o dono. Tá aqui tantos anos. Exato. Então, assim, a gente teve mais de uma vez. Então, assim, uma das vezes, assim, a primeira que eu vi e tive que fazer algo a respeito, uma menina estava muito incomodada e ela falou com o psicólogo. Ela criou coragem, falou e tal. Caramba. Daí eu falei pra ele, então, faz o seguinte, conversa com todas, que eu quero saber se é com mais. E daí, quando ele me contou, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se eu queria ficar sabendo, sabe? Porque eu percebi que tava realmente muito sério. Nossa. Que era com muita gente, mas como eu te falei, não eram com todas, eram com aquelas que não iam falar nada. Caracas. Então, e eram vários tipos de assédio. É de encostar além, de falar coisas que a pessoa fica se sentindo, enfim, mesmo, coisas horríveis, E daí a gente teve que realmente tomar a decisão de desligar. Não tem o que fazer, não tem, assim, não tem uma conversa que vai resolver isso. É um vício, parece que é um vício. Então é muito delicado. E daí teve uma outra, depois dessa, que ninguém aceitou. Que daí foi algo que, assim, a equipe inteira estava detestando a pessoa. E eu não conseguia entender será que é um cara mais firme e ele tá exigindo mais e subiu a régua e daí ninguém tá acostumado. Fiquei na dúvida. Sim. Mas daí teve a primeira festa da empresa, daí eu já entendi que... Aí descobriu. Daí eu já entendi que... Então, mas daí foi interessante, porque daí ninguém mais estava aceitando. Então, os homens que viram não estavam aceitando. É cultura. Então eu percebi que mudou mesmo. A gente conseguiu mostrar que aquilo não era aceitável. E naquele primeiro caso, eu conversei com cada uma das meninas e mulheres. Falei para elas que nessa empresa, elas devem me falar, elas não vão ser demitidas por isso, elas não podem aceitar esse tipo de situação. E que eu entendo que tem lugares em que as pessoas não podem falar, porque podem perder o emprego. E é uma pena, né? E algumas compartilharam, eu tive minha mãe que sofreu por anos, só que ela não podia perder o emprego. Todo mundo sempre tem uma história. E daí você vai cavocando na memória. Eu tinha uma história na empresa quando eu era mais nova. Então tinha um vendedor que ele chegava perto demais, encostavam de... E eu, naquela época, só falava assim, sai!
Se fosse hoje em dia, eu ia dar um chega pra lá nele, mas naquela época eu só conseguia falar, não gosto. Nossa. Entendeu? Então você vai vendo, e quando você é nova, você fica. Então, até tava conversando com uma amiga, ela falou: Nossa, meu primeiro emprego, o meu chefe me abraçava demais, e eu não gostava, mas eu não sabia que não podia falar que eu não gostava. Então, isso acontece muito. Se você vai ver assim, quase todo mundo já passou por uma situação. Então, eu conversei individualmente. Isso é um crime. Exato. Isso é crime. Para os homens aí que se acham homens, que isso não é coisa de homem, mas isso é crime. Exato. E homens que são líderes e veem isso acontecendo, tem que reprimir. Não dá pra acontecer. Exatamente. Eu ia falar Quando você era mais nova, teve uma amiga sua... do chefe que abraçava demais, né? Sim. E ela não sabia. Não, depois eu conversei com todas as meninas, e depois sempre que tem Dia da Mulher, tal, eu sempre volto nesse assunto e falo pra todo mundo e comento, porque vai aumentando a quantidade de mulheres, ainda bem, porque antes eram bem poucas, agora já tem umas 20. Não nenhuma na produção ainda. Porque eu acho que para eu colocar mulheres na produção, precisa ter uma estrutura. Então, eu não tenho vestiário feminino, e eu precisaria, não dá para colocar só uma. A gente já teve, mas precisaria ter um setor inteiro, eu acho que seria melhor. E a gente ainda acha que é um serviço um pouco pesado mesmo, né? Mas controle de qualidade, preparação, tem coisas que eu acho que elevaria a qualidade, inclusive, do serviço, As mulheres são bem detalhistas, então costuma não deixar passar alguns erros, enfim. Mas daí eu sempre retomo esse assunto e às vezes me pego pensando assim, porque às vezes a gente passa por umas situações no dia a dia e você fala, cara, isso aqui foi um assédio. Então a gente tem que estar vigilante também, porque às vezes vem de pessoas que a gente confia, pessoas que a gente não imaginava. Então é algo para conversar sempre.